Meu nome é Milton Botelho e hoje eu estou falando sobre um tema que é altamente contemporâneo, atual, e as pessoas agora já estão tendo informações que antes não tinham sobre esse assunto, chamado ufologia. A ufologia trabalha com a vida extraterrestre e a presença alienígena na Terra. É interessante que nós temos vários níveis de informação na ufologia e algumas dessas informações foram bloqueadas da mídia por autoridades governamentais na época, que evitavam falar sobre, não só sobre a presença alienígena na Terra, mas sobre determinados acordos realizados entre o governo americano e algumas civilizações alienígenas não pertencentes à Confederação dos Mundos da Galáxia. Vou informar o que é a Confederação. A Confederação dos Mundos da Galáxia é uma ONU galáctica. São seres que trabalham positivamente conosco aqui, nos preservando dentro do possível, evitando muitas catástrofes, já foram evitadas por eles, e expandindo a consciência do ser humano. Esses seres, na época, avisaram ao governo americano para que não fizesse determinados acordos com outras civilizações que não pertencem a essa confederação e que estão só procurando resolver os seus problemas internos. O que aconteceu foi que o governo americano permitiu, isso década de 50, o início foi no final da década de 40, permitiu que algum desses alienígenas vivessem aqui, construíram bases subterrâneas para eles, chamada Dreamland. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Área 51, Dreamland. É a área onde muitos desses extraterrestres que fizeram acordos com o governo americano vivem até hoje. Esses seres pediram permissão para abduzir as pessoas, ou seja, sequestrar as pessoas, para fazer coleta de materiais que eles precisavam, para tentar recodificar a sua estrutura genética que estava deteriorando porque o sol deles estava apagando. Claro que nessas abduções a coleta era de esperma, sangue, glóbulos, enzimas, secreções hormonais. E muitas mulheres foram inseminadas artificialmente e o feto retirado de seus úteros com 2 ou 3 meses de gravidez. Chegava no médico e o médico dizia: a senhora não está mais grávida. E a mulher dizia: mas eu não abortei, doutor. O que aconteceu? Estava lá com eles. E na época a confederação havia aconselhado a não fazer esses acordos e eles foram feitos. A tecnologia que nós temos hoje em dia, sem dúvida alguma, veio desse salto. Esse salto quântico veio dessa tecnologia recebida desses extraterrestres. E hoje em dia, com tudo que nós estamos vivendo, com a mudança na estrutura planetária, muitas coisas que estão acontecendo são independentes dos extraterrestres. Muitas coisas que estão acontecendo são criadas pela própria mudança no campo vibratório planetário. O nosso planeta Terra está mudando o seu teor vibratório e energias que antes não entravam assim, de níveis mais elevados, estão entrando agora. Então, alguns sintomas estão sendo manifestados pelas pessoas, como, por exemplo, esquecimento, estresse, desatenção. Isso tudo está fazendo parte desta aceleração vibratória do planeta. Por quê? Tempo é pensamento, senhores. O que existe é movimento. O observador observando o movimento cria o tempo. Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. E nessa aceleração vibratória do planeta, o pensamento está mais acelerado. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não está conseguindo assimilar esta mutação e está começando a manifestar estresse, desatenção, esquecimento, perda de memória. Isso tudo também acompanhado de uma mudança na estrutura genética do ser humano. É importante citar que a Confederação dos Mundos da Galáxia, os comandos, que muitas pessoas pensam que é um indivíduo. Ah, eu falei com Astar Sheran, eu falei com Antar Sherat. Não são indivíduos, são comandos, são pelotões. E esses seres trabalham aqui procurando
amenizar o máximo possível o sofrimento humano neste momento em que o eixo da Terra vai verticalizar. Aqueles que tiverem interesse nisso, fiquem atentos a o pouquinho que os laboratórios, que a NASA e que alguns laboratórios estão revelando sobre a detecção da alteração no eixo terrestre. Logicamente que até mesmo o tempo do relógio já foi divulgado pela mídia, que está encolhendo. Imaginem o tempo psicológico. Isto tudo faz parte de uma transformação planetária e a nova era. Muitas pessoas que estão entrando aqui agora são egos, ou seja, almas mais velhas, para dar impulso na evolução planetária, que agora vai mudar o seu campo vibratório e todo atrito, guerra, tormenta, todas as brigas, todas as discordâncias, tudo que trata-se de separatividade será anulado. A humanidade da Terra começará agora a viver uma vida bem mais harmoniosa do que nós estamos vivendo agora. Aqueles que tiverem interesse sobre essas informações, é só procurar Milton Botelho, 21, o telefone 21 9219 2551, ou pelo e-mail miltonbotelhoufo@yahoo.com.br. Obrigado.